estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, né? O caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha, lápis coloridos e hoje nós vamos precisar de um material diferente, que são duas folhas sulfites. Crianças, se vocês não tiverem as duas folhas sulfites e vocês tiverem, por acaso, um pedaço de papel preto, vocês podem estar utilizando. Se vocês não tiverem, vocês podem estar pegando aí as duas folhas sulfites ou duas folhas em branco, tá? Vou dar um tempinho para vocês separarem os materiais. Tudo certo aí, crianças? Materiais separados? Então, vamos revisar o que nós vimos na aula passada, né? Então, vocês lembram que nós estávamos estudando, sobre os símbolos estaduais. E nós pesquisamos no dicionário, eu pesquisei e trouxe para vocês o que é um símbolo, Que símbolo é aquilo que representa ou sugere algo. Estão lembrados? Nós também vimos que os símbolos como os emojis são desenhos que representam algo ou alguma ideia. E nós fizemos uma atividade, dos emojis, que vocês precisavam descobrir, qual o significado daquele emoji. E os emojis, crianças, são símbolos, São um exemplo de símbolo. Continuando, nós vimos que as imagens escolhidas por lei para serem símbolos do Paraná são a gralha azul, a bandeira, do Paraná e também o pinheiro. Vocês estão lembrados? Na sequência, nós conversamos sobre o sinete estadual e vimos, as características, o que significa cada desenho. Então, o ramo de erva mate. As 5 estrelas simbolizam a constelação do Cruzeiro do Sul e o ramo de pinheiro araucária, certo? Continuando, nós também conversamos, crianças, que o brasão do estado do Paraná, é um símbolo muito utilizado nos documentos oficiais do governo e também no site oficial, certo? Outros símbolos que nós vimos, são os pontos turísticos, Os pontos turísticos de uma cidade também são considerados símbolos. Nós conversamos, por último, crianças, que a história, um pouquinho da história das bandeiras estaduais. E eu trouxe uma linha do tempo para vocês sobre as bandeiras estaduais. No período em que o Paraná era parte da capitania de São Vicente e depois da província de São Paulo, os exploradores por aqui passavam e conduziam a bandeira de Portugal, Com a independência do Brasil, passou-se a hastear a bandeira do Império. A partir de 1889, com a proclamação da República, passou-se a usar a bandeira da República. E em 9 de janeiro de 1892, foi aprovado oficialmente a primeira bandeira do estado do Paraná. Estão lembrados de tudo isso? E hoje nós vamos continuar falando sobre os símbolos estaduais. Então, eu vou dar um tempinho para vocês marcarem a data de hoje e o nosso tema e eu já volto.
certo, crianças? Então vamos começar? Eu trago para vocês aqui o movimento paranista. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você sabe o que significa? Vamos descobrir? Então, se eu apresentar essa imagem para vocês, vocês sabem do que se trata? Vocês já viram em algum lugar essa imagem? Eu vou dar um tempinho para que vocês analisem essa imagem e eu já volto para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Crianças, então vocês descobriram do que se trata essa imagem? Essa imagem é um dos símbolos, né, do Paraná. E se você disse que nós encontramos essa imagem nas calçadas aqui de Curitiba, você acertou, né? Essa calçada em Petit Pavé, é assim que nós chamamos, né? São calçadas que adornam, né? Deixam as cidades mais bonitas e diferentes, né? De alguns lugares. Vocês sabem o que esses desenhos significam? Então, vocês conseguiram descobrir o desenho que está ali? Então, nós temos, né, ali alguns pinhões. Você consegue identificar isso? Então, foi na década de 1920 que surgiu o paranismo, movimento regional que visava enaltecer os símbolos do estado do Paraná, utilizando o pinheiro, o pinhão, a erva mate e outros elementos na arquitetura, esculturas, pinturas, móveis e até na moda. Vocês estão lembrados que eu mostrei algumas imagens dessas na aula passada? Então, são símbolos, né, do Paraná. A erva mate, o pinhão, o pinheiro, né, ou araucária, a pinha e a gralha azul, certo? O movimento paranista ganhou forma graças à ação conjunta do pintor João Guelph, em 1890 até 1925, e também do pintor cientista Frederico Lang, de Morretes, de 1892 a 1954, e do escultor João Turim, em 1878 até 1949. Crianças, os rumores, né, do surgimento do movimento paranista se baseiam na necessidade de enaltecer e recuperar, ou até mesmo, né, criar a sua própria tradição. Na sequência, crianças, eu trago para vocês algumas imagens, né, de estilização do pinheiro, Lang de Morretes, da década de 1920. Então, observem, né, os desenhos e eu já volto para a gente continuar conversando um pouquinho sobre essa imagem.
Tudo certo, crianças? Então, esses artistas, eles estilizaram o pinheiro, o pinhão, né? E passaram a usar, né, esses temas em suas obras. Na imagem, nós vimos, né, um pinheiro estilizado pelo artista Lang, que é um artista de Morretes. Na sequência, crianças, eu trago para vocês, né, o pinhão que eu retirei ali da imagem anterior e deixei um pouquinho maior, né, para vocês observarem os detalhes. Então vejam, né, a imagem real do pinhão e vejam as estilizações. Tudo certo, crianças? Então, na continuidade, eu trago aqui para vocês uma imagem, né, de uma coluna paranista da década de 1920, né, retirada da revista Ilustração Paranaense. Quem elaborou essa coluna foi o João Turim, certo? E agora, crianças, eu quero que vocês observem a coluna e quais elementos do paranismo nós conseguimos observar nessa coluna. Então, você vai fazer o registro no seu caderno, né? Colocando essa questão e registrando quais são os elementos, né, que fazem parte do paranismo, né, que estão contidos nessa imagem.
Tudo certo, crianças? Vocês conseguiram responder? Então, se vocês colocaram ali a pinha, né? O pinhão, muito bem, vocês estão de parabéns. Agora, crianças, observem, né, a capa dessa revista que eu trouxe para vocês. Essa é uma revista criada em 1926 que servia de espaço para divulgação das obras paranistas. O que tem, né, de paranista na capa dessa revista? Essa atividade, crianças, vocês não precisam registrar no caderno. Eu quero apenas que vocês observem e eu já volto para a gente comentar um pouquinho sobre ela. Tudo certo, crianças? Vocês observaram? Nós temos, né, ali o pinheiro e o pinhão, certo? Dando continuidade, crianças, houveram 3 momentos do movimento paranista, né, aqui no Paraná. E eu trouxe para vocês, né, essa imagem do movimento paranista na década de 1990. Na sequência, eu trago uma imagem para vocês, né, do Memorial Paranista. Crianças, em 2021 foi inaugurado o Memorial Paranista no Parque São Lourenço. Vou deixar no tempinho para que vocês observem, né, mais detalhadamente o memorial. Vocês podem chegar, né, mais próximo da TV para ver os detalhes, tá? Mas tomem muito cuidado.
Tudo certo aí, crianças? Vocês conseguiram observar, né? Encontrar os pinhões naquele painel, naquele desenho verde atrás na imagem? Então, na continuidade, crianças, eu trago aqui o caminho das rosáceas, né? Com pinhões na Praça Santos Andrade. Vocês estão conseguindo ver certinho? Então, vou dar um tempinho para vocês analisarem, né, a imagem que eu trouxe para vocês. Tudo certinho? Vocês já passearam aí com a família de vocês na Praça Santos Andrade? Viram essas imagens? Então, crianças, na sequência, eu tenho uma proposta para vocês que é um jogo. Vamos ver do que se trata? Então, olha lá. Encontre no painel da artista Ida Hahnemann de Campos imagens ligadas ao movimento paranista. Então, eu vou deixar um tempinho aqui, né, para vocês copiarem o que vocês têm que encontrar e logo eu coloco, né, o painel para vocês encontrarem as imagens ligadas ao movimento paranista. Tudo certo, crianças? Então agora eu vou colocar a tela, né, o mural da artista para que vocês possam achar, né, os elementos do movimento paranista. Essa tela, crianças, é um mural da Gralha Azul, né, de 1996, da artista Ida Hahnemann de Campos, na Praça do Asílio São Vicente de Paula, situada à esquina da Rua Barão dos Campos Gerais com a Rua Manuel Eufrásio, no bairro Juvevê. Essa imagem fica aqui em Curitiba, tá? Então, tempinho agora para vocês analisar.
Tudo certo, crianças? Então, vocês conseguiram identificar, né? A gralha azul, o pinheiro, as pinhas. Conseguiram encontrar isso? Então, muito bem. Na sequência, crianças, eu trago para vocês, né, a rosácea que nós vimos no início da nossa aula, né? Ali os pinhões que formam a rosácea, né? Na calçada em petit pavé. Crianças, petit pavé são pequenas pedras que, unidas em um mosaico, formam as calçadas decoradas de diferentes cidades brasileiras. No Paraná, muitas dessas calçadas são decoradas com motivos paranistas, como que nós estamos vendo na imagem, certo? E agora, crianças, se você tivesse que escolher outros símbolos para o Paraná, que símbolos você escolheria? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem nessa atividade e registrarem no caderno.
certo, crianças? Então agora nós vamos para a nossa última atividade. Vamos ver do que se trata? Então vamos representar uma calçada em petit pavé, com esses símbolos que você escolheu. Crianças, eu trouxe um exemplo, né, da atividade que nós vamos fazer. Mas vocês lembram que eu pedi 2 folhas brancas no início da aula? Ou se vocês tivessem, né, uma folha preta, vocês poderiam estar utilizando? Então eu vou dar um tempinho para quem não tem a folha preta pegar e pintar um tanto da folha branca com a cor preta. E aí eu já volto para explicar um pouquinho mais sobre a nossa atividade. Nesse momento, você vai pegar uma das folhas brancas e vai pintar um pedaço dela com a cor preta. Tudo certo aí, crianças? A folha já pintada um pedacinho. Vocês lembram que eu sempre comento que eu não sou uma boa desenhista, né? Então, eu fiz uma representação de um pinhão, né? Para que eu possa utilizar no meu desenho. Na outra folha branca, então, vocês vão fazer o desenho de vocês, tá? O que vocês escolheram, se de repente o pinhão ou outro desenho aí que vocês imaginaram. Aquela folha que vocês pintaram de preto, vocês vão picotear, tá? Vocês podem estar utilizando a mão, né? Picotear com a mão, ou vocês podem estar usando a tesoura, tá? Então, vocês vão cortar em pedacinhos lá as folhas de vocês, a folha preta, tá? Vão fazer vários pedacinhos, tá? Aí, esses pedacinhos, crianças, vocês vão colocar, né? Vão colando no desenho de vocês, como o meu exemplo aqui. Eu quis deixar ele branquinho, imitando, né, ali a minha imagem, um pedacinho em branco. Mas se vocês quiserem preencher totalmente com os pedacinhos, né, em preto, vocês podem preencher. Tudo certo? Então, agora um tempo para vocês realizarem a atividade de vocês.
Tudo certo? Fiquei curiosa para ver o desenho, né, de vocês e como ficou, né, a representação do Petit Pavé. Crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de história. Se não deu tempo de vocês terminarem a atividade, depois vocês terminam com calma. Agora eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.